Pai do Senhor, pessoal, a gente vai para a segunda parte agora de Antropologia Teológica. Espero que vocês tenham gostado da primeira parte. E eu só quero lembrar vocês que esse estudo em videoaula é um estudo complementar. Então vocês precisam ler a apostila, vocês precisam estudar, investir tempo em estudar toda a matéria que está contida na apostila, tá bom? Essa parte de videoaula é um auxílio, é um estudo complementar à apostila que você já tem, tá? Assim como a gente vai criar também, como eu falei para vocês, um questionário e vai ter mais um método avaliativo, tudo isso para a gente conseguir absorver essa matéria, tá bom? A gente começou em Antropologia Teológica falando sobre a nossa identidade. E agora a gente vai falar sobre a imagem de Deus no homem. E eu espero que vocês consigam absorver todo o conteúdo que a gente tem para passar nessa matéria, porque é de extrema importância para o nosso crescimento como teólogos ou como seminaristas, tá bom? Qualquer dúvida, não deixem de me falar pelo WhatsApp, tá? A imagem de Deus e a integridade original da natureza do homem. Este talvez seja um dos capítulos mais importantes que estudaremos. Tentaremos responder algumas perguntas como: em que consiste a imagem de Deus no homem? Que efeito teve a queda do homem sobre a imagem de Deus? E o que queremos dizer quando afirmamos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? O conceito de imagem de Deus é o coração da antropologia cristã. Então, precisamos entender bem este conceito. A imagem e semelhança. A imagem de Deus no homem não é algo acidental, mas é algo essencial para a sua natureza. O homem não é homem sem essa imagem. É claro que a gente vai ver mais para frente que após a queda, essa imagem foi corrompida. Essa imagem, após o pecado, essa imagem foi manchada. E também vocês vão ver um pouco disso quando vocês forem estudar a martirologia com o pastor Fernando, tá bom? Mas sempre bom lembrar que existem 4 estágios sobre a imagem de Deus no homem, que é a imagem original, a imagem desfigurada, imagem restaurada e imagem aperfeiçoada. Tá? Então essa videoaula de hoje, de aproximadamente 10 minutos, a gente vai ver esses 4 estágios da natureza, da semelhança, da imagem e semelhança de Deus no homem. A imagem de Deus no homem originalmente, ou seja, a imagem original. O que significa dizer que o homem tem a imagem e semelhança original de Deus? Nós podemos dizer que os nossos primeiros pais foram criados à imagem e semelhança de Deus. Tá bom? Algumas pessoas preferem dizer que eles foram formados à imagem e semelhança de Deus. Mas o homem, ele tinha uma capacidade, ele era capaz de não pecar em sua natureza original, na forma em que ele foi criado ou foi formado. Tá bom, mas o que seria isso? Por exemplo, eu tenho a capacidade de fazer alguma coisa, talvez um exemplo para ficar mais fácil de se entender. Eu tenho a capacidade de arrumar um problema na minha cozinha, mas não quer dizer que eu vá fazê-lo. Tá bom? Então o homem era capaz de não pecar, porém, mesmo assim, ele foi seduzido pela serpente. A gente já conhece aquela história, a mulher foi seduzida pela serpente e o homem também, em sua vez, caiu no pecado, e todas essas sentenças que nós vemos foram lançadas na humanidade. Tá bom? Então o homem podia agir perfeitamente em obediência. Esse é o primeiro ponto. Ele podia ser obediente na adoração, no domínio da terra, da natureza e tudo que havia aqui. Essa é a imagem original. A gente vai ver aqui também, eu vou disponibilizar esses slides para vocês, alguns textos que falam sobre essa imagem, tá? Vai falar sobre o conhecimento verdadeiro, na justiça, na santidade, e como o homem foi criado semelhante a Deus nessas características, tá bom? Que são, como a gente já falou, atributos comunicáveis. A gente falou isso na nossa primeira matéria, tá? A queda e a imagem desfigurada.
podemos fazer a seguinte pergunta: quando o homem caiu, ele perdeu totalmente a imagem e semelhança? Bom, para Calvino, a imagem de Deus não foi totalmente aniquilada, mas foi terrivelmente desfigurada. E essa imagem foi descrita por ele como uma imagem deformada, doentia e desfigurada. Vocês podem acompanhar isso na página de número 9 da nossa apostila. O terceiro ponto é Cristo e a imagem reformada. No sentido, como já dissemos, o homem ainda é portador da imagem de Deus. Mas também, num outro sentido, ele precisa ser renovado nessa imagem. Então, quando o homem ele volta a Jesus, quando ele recebe o Espírito Santo, essa imagem é renovada. Tá bom? Então, primeiro, o homem foi criado originalmente à imagem de Deus, imagem e semelhança. Segundo, após a queda, essa imagem é desfigurada, desformada. Então, é uma imagem caída e deformada. E logo depois, o homem tem a sua imagem renovada porque ele se aproxima de Deus. Porque o Senhor se revela a ele, o Senhor vai até ele e o homem recebe Deus. Tá? E o terceiro ponto que a gente vai ver é a contemplação da perfeição dos cristãos, que é a imagem aperfeiçoada. E quando nós receberemos essa imagem aperfeiçoada? No grande dia do Senhor. No dia que a igreja for arrebatada com o Senhor nos ares. Tá? Aí nós teremos essa imagem aperfeiçoada, uma imagem glorificada. O nosso corpo será glorificado, assim como a palavra do Senhor nos ensina. Aqui no texto aqui que a gente anotou um pouco, diz assim, ó, não somos apenas herdeiros de Deus, mas também co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Não podemos pensar em Cristo separado de seu povo, nem do seu povo separado dele. Assim será na sua vinda. A glorificação dos cristãos ocorrerá junto com a glorificação do Senhor Jesus Cristo. É exatamente isso que Paulo nos ensina em Colossenses, no capítulo 3, no versículo de número 4. Então, para a gente fazer uma revisão sobre o que a gente viu nessa aula de hoje, a gente volta lá no primeiro slide e a gente fala das 4 características que nós falamos hoje, no segundo slide, sobre imagem e semelhança, as quatro características: imagem original, a imagem desfigurada, a imagem restaurada e a imagem aperfeiçoada. Espero que tudo isso tenha ficado claro para todo mundo, que o homem ele não perdeu totalmente a sua imagem após a queda, mas essa imagem ficou desfigurada, assim como um borrão. No Brasil a gente tem um termo que a gente usa às vezes, que é um espelho sem aço, que a gente olha e não tem uma imagem muito clara daquilo que a gente está vendo. Foi basicamente isso que aconteceu com o homem, essa imagem foi desfigurada. Não era a imagem completa do Criador, do seu Deus Todo-Poderoso. Então, após a queda, o homem teve essa imagem deformada. Após o homem retornar aos braços do Pai, retornar ao Senhor, se voltar ao Senhor, a sua adoração, ele tem essa imagem reformada. Tá bom? Primeira imagem original, imagem desfigurada, imagem restaurada e no dia do Senhor, imagem aperfeiçoada ou glorificada, como alguns costumam dizer. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que todos tenham entendido e espero que em qualquer dúvida vocês entrem em contato diretamente comigo. Tá? Um abraço a todos vocês, não se esqueçam, leiam a apostila, estudem, assistam às videoaulas, vocês vão ter acesso depois a um questionário e se dediquem no estudo dessa matéria. Tá bom? Deus abençoe vocês. Muito obrigado.